Ok. Om Shanti. Peço desculpa, mas estava a tentar resolver a parte técnica que não consegui. Portanto, está tudo certo. Ou seja, não sei se consigo ainda ler o poema de Bella. Portanto, aquilo que foi o poema, supostamente, no mundo de hoje, cheio de tanta falta de fiabilidade, onde as pessoas esqueceram a sua verdadeira capacidade, a irmã Denise orientar-nos sobre como desenvolver a responsabilidade para que recuperemos a tal perdida e esquecida capacidade, o que por sua vez nos ajuda a desenvolver internamente a flexibilidade. A alma regressa à sua natureza original de agilidade, conectando-se assim ao Supremo que dá sustentabilidade, aquele que sabe exatamente qual é a minha adequação no mundo científico de hoje, cheio de plausibilidade, onde as calamidades naturais a qualquer momento são uma grande responsabilidade, e as pessoas lidam umas com as outras com muita seriedade e vamos fortalecer-nos ao recuperar a nossa espiritualidade. Então, boa tarde, Denise. Nós podemos contar consigo de muitas formas diferentes. Quando você abre os centros, quando precisamos de pessoas para uma palestra, você sempre podemos confiar em si ou contar consigo. Então, você vem para falar esse valor da responsabilidade. Eu gostaria de ver que, às vezes, há pessoas que falham para conosco. Então, você deve ter muitas dessas experiências. Então, estou querer saber o que acontece à alma quando algo acontece a elas. Então, gostaria de dar boas-vindas a todos, dar boas-vindas a você com um buquê de flores, com muito amor. Obrigado, muito bonitas, obrigado. Obrigado por estar conosco hoje. Obrigado, irmã Cláudia. Apenas algumas instruções. Nós temos traduções, aqueles que já cá estão souberam como cá chegar. Temos cerca de 55 minutos de palestra, depois perguntas e respostas no bate-papo, e depois vamos fechar com uma meditação. Muito obrigado. Agora vamos passar à Sister Denise. Obrigado. Muito obrigado, irmão Manoj, às irmãs, aos tradutores e a todos que estão aqui conosco hoje. Então, essa responsabilidade, verdadeiramente, eu acho que é um valor muito importante. Na verdade, é um valor, no sentido de que os valores são determinados pela ordem que você dá importância a alguma coisa sobre outra coisa qualquer. Recentemente, eu estive a falar sobre consciência, talvez ontem até. E consciência e a responsabilidade são muito conectadas. Essa responsabilidade significa que você entende que você vai ter que acertar as contas, por assim dizer, daquilo que você fez e sobre as coisas que você é responsável. O irmão Cláudio estava a falar sobre hum, fiabilidade, vamos dizer assim. É quando uma pessoa está à espera que uma responsabilidade aconteça, portanto, a pessoa é fiável. Aquilo que eles falam, eles vão fazer. De uma determinada maneira, eles vão, ou seja, as coisas vão acontecer nos momentos certos, por assim dizer. Então tem a ver com a interação entre as pessoas no contexto da família, das responsabilidades profissionais, da sociedade. Então a responsabilidade também é algo que é muito importante quando você tem um compromisso nas práticas espirituais, porque existe esse aspecto de ser, ou seja, de ser responsável perante Deus. E não muitas pessoas têm muita informação sobre isso, então vou partilhar um bocado convosco. Talvez eu vou fazer até isso em primeiro lugar.
o nosso relacionamento com Deus tem diferentes tipos de acordo com a nossa jornada. Há momentos quando uma pessoa conhece Deus muito claramente, muito bem, e interage, e tem compromissos, mas a maior parte do tempo a pessoa não sabe. A pessoa talvez tenha fé, crenças em Deus, mas não conhece verdadeiramente. E também há momentos quando a pessoa verdadeiramente sabe. Então, esse aspecto da responsabilidade é muito importante para aqueles que saibam, que sabem. Então, conhecer Deus está conectado com ter acesso a todas as informações sobre o Criador e a criação. E essa informação está disponível, e uma vez que você entenda e comprometa-se nesse relacionamento com o Ser Supremo, então existe também um entendimento de que está lá. Mesmo daqueles que não sabem, a maior parte das pessoas que acreditam em Deus, elas pensam que Deus está muito consciente daquilo que vocês estão a fazer, a dizer, a pensar, sentir, em qualquer dado momento. E isso é verdade. Então, a responsabilidade, nesse aspecto, significa que algo como fidelidade, lealdade e ser verdadeiro. Você diz, ok, Deus, eu vou viver consigo, eu vou viver consigo na sua lembrança, e eu vou atuar de acordo com aquilo que você recomenda na forma de viver a vida com Deus e no relacionamento com eu e nos relacionamentos com as outras pessoas, instituições, nações, o mundo, a natureza. Nós estamos em relacionamento com todas essas coisas e muito mais. E a responsabilidade também significa, no contexto e no contato da filosofia do karma. Então, quando você estuda com Deus, você também aprende a filosofia do karma. E de uma forma simples, o karma significa tudo aquilo que você faz, diga, pensa, sente ou, ou e sente, irá produzir um retorno igual. Isso, isso é a mesma coisa que a ciência física também. Então, em termos do seu relacionamento com a natureza, também é o seu relacionamento com o seu corpo físico. Quando você pensa como um ser espiritual, que está no corpo físico, através do qual você interage com as pessoas, lugares, objetos, natureza, mente e coração estão a atuar com o Ser Supremo, e essa interação tem um entendimento entre a diferença daquilo que é correto e incorreto a nível das ações. Isso conduz a ser correto. Então, se você é correto, também implica que você tem consciência de que há uma conta de tudo aquilo que faz, no sentido da sua responsabilidade, e você vai ter que ser chamado à responsabilidade. Então, você fez certa coisa, qualquer coisa contra a sua consciência, fez ações certas e erradas e etc. Então, há erros e há consequências, e as consequências você vai ter de pagar, né? Então,
Nós esperamos de ser responsáveis no sentido de ser cuidadoso, porque se você sabe que você vai ter de pagar algo, portanto, de muitas maneiras, os relacionamentos entre si, as pessoas, Deus, natureza, têm a ver com entrar numa fortuna, ou ganhar uma fortuna. Quando você faz uma ação correta, cada vez que você faz uma ação extremamente pura, há uma grande quantidade de benefício que vai para si e para aqueles que estão ao redor e que podem ter interagido. E do outro lado, você pode estar numa situação onde você, você faz algo que seja errado, no sentido que é contra os princípios da filosofia do karma, que é contra o seu acordo com os princípios que você vive, então você vai ser chamado à responsabilidade e você vai entrar em perda, em dívida. Portanto, a ideia que está por detrás do propósito e significado da vida, na qual você espera ser responsável, por assim dizer, é porque você está a operar ou a funcionar de uma forma correta nos seus negócios, por assim dizer, ou nos seus assuntos, na jornada da vida, e você é preenchido com karma puro, ter aplicado as qualidades divinas, as virtudes divinas, princípios elevados, e você faz com que outros sigam os exemplos, e nós podemos dizer, ok, podemos confiar nessa pessoa, essa pessoa é confiável, é fiel, tem um bom caráter, e esse é uma pessoa que nós sentimos que é muito boa. E quando nós estamos conscientes, obviamente nós vamos ir contra nenhum desses princípios. Então você tem que olhar para si mesmo e ver como é que você vive. Qual é o propósito que está por detrás daquilo que você faz? O que é que você pensa de si mesmo? Você valoriza-se? Você considera-se ser importante? Não no sentido das outras pessoas, que você seja fantástico, mas no sentido do que a vida importa, o que é que importa, e aquilo que você faz importa. Segundo a segundo, podemos dizer assim. Isso verdadeiramente é o que tem a ver com a responsabilidade. Existem muitas pessoas que não são confiáveis. E isso porque eles não estão conscientes da filosofia do karma. E outra é que eles não estão conscientes de que há um ser mais elevado, um poder mais elevado, e que você não pode escapar e você vai ter que acertar contas com ele. Então, há pessoas que têm um grande ego. Grande ego significa alguém que deseja poder, dinheiro, fama, reconhecimento, e eles fazem o que quer que eles pensam, vai nessa direção de serem, por exemplo, maravilhosos, e depois eles fazem outras coisas que eles escondem, que não são tão boas, ou eles negam. Existe essa palavra, uma ideia estranha
tentando traduzir a letra, seria nega, negabilidade. Nem sei como traduzir essa palavra assim agora. No sentido de ser negativo. E, por exemplo, isso acontece muito na área da política, onde uma pessoa quer fazer algo que seja aparentemente bom para eles, mas é imoral. E eles podem serem descritos de tal maneira e negam que fizeram, até que seja indicado uma prova. Mas de outra maneira, eles podem escapar disso. Então, isso chama-se de negação, por assim dizer. Então, no nível da espiritualidade, uma pessoa que está em negação, ela não pode fugir disso. E essa negação não protege você de muitas coisas. E então, uma pessoa que está a trabalhar dessa forma, ela vai surgir diante das consequências daquilo que ela fez e não tem como evitar. E elas vão ficar com vergonha, com culpa, todas essas coisas, porque elas pensam que podiam fugir disso, mas elas não entendem que mais tarde ou cedo serão chamadas à responsabilidade. Então a filosofia do karma é tão útil, tão valiosa, que traz muito, muito benefício se todos teriam um conhecimento adequado dela, que é da sua sutileza, e é claro que você pode abordar de uma forma simplista, mas você tem que ir mais longe, você tem que entender as profundezas, das sutilezas, das intenções, das suas atividades, as circunstâncias que estão a mitigar, tudo isso tem que ser entrado em consideração. Portanto, você pega essa pessoa, portanto, ela está muito consciente sobre os jogos que ela está a desempenhar, porque se você é apanhado em alguma armadilha, você vai ser responsável, então tem que prestar atenção para não cair numa armadilha. Então, avançar espiritualmente, uma pessoa tem que ter experiência na vida. E é claro, como eu disse antes, você permanece consciente a cada passo, você vive a sua vida na consciência de estar junto com o Ser Supremo. Isso também é chamado de lembrança. Então, quando você é muito consciente do seu valor de si mesmo e com esse relacionamento do Ser Supremo, isso vai ajudar você muito a cada passo, no sentido de estar muito mais consciente do que poderia estar. Isso ajuda muito a fazer as coisas certas na altura certa, e você também tem que ser muito rápido. Rápido porque as circunstâncias vão surgir repentinamente e você tem que decidir rapidamente o que é que eu tenho de fazer. O que é que está a acontecer? Quais são os jogos que as pessoas estão a jogar? Quais são as realidades? Quais são as ilusões? Então, tem a ver com o nível de discernimento e serem capazes de identificar rapidamente o que é que está a acontecer em qualquer situação, para que as ações que você faça seja correta. Porque você está a avaliar cada uma dessas coisas. Então, a responsabilidade tem um bocadinho a ver como entender as leis, não apenas as leis do karma, mas também outras leis, as leis sociais, costumes,
sensibilidade das pessoas, formas de fazer as coisas que são melhores de outras formas do que fazer, portanto, há outras formas de certo ou errado, mas formas de fazer melhor, entrar em consideração nas sensibilidades das pessoas, nos protocolos com consideração e respeito, manter bons relacionamentos por um longo período de tempo. E você também tem de avaliar as grandes decisões sobre quais são as linhas vermelhas. Isso significa quais são as linhas que você não vai cruzar. Há muitas situações onde as pessoas ao seu redor irão fazer com que você cruze as linhas. Portanto, você vai entrar contra a sua consciência, contra os seus princípios, e se você não fizer, então eles vão fazer com que você pague isso muito caro. Talvez as pessoas vão dizer más coisas sobre si, sobre o seu. Depois há assassinato, difamação, mentiras, muitas coisas assim acontecem. A você, se você ficar apenas nos seus princípios, e as outras pessoas querem que você seja utilizado por eles para a vantagem deles, e você vai dizer: não, eu não quero fazer isso. Isto, outra vez, tem esse sentido de responsabilidade. E não necessariamente a responsabilidade com outras pessoas, mas essa responsabilidade para si mesmo. Então, talvez você seja uma pessoa que não vai trair a si mesmo, que você tem certos princípios que você vive através deles. E, e você coloca essas linhas vermelhas e você não vai contra isso, a qualquer custo. E talvez o custo seja muito elevado, mas você continua a não trair a si mesmo, porque eventualmente o que as pessoas irão fazer contra você, ou o que quer que aconteça, vai ser muito pequeno, na minha opinião, é muito pequeno em comparação a trair a si mesmo, trair os seus princípios, trair os seus relacionamentos com Deus. E você vai ter as consequências do desprazer de alguém se for contra o seu a si mesmo. Então, isso porque, especialmente quando você estuda a espiritualidade, você tem essa consciência de que eu vou viver comigo mesmo para sempre. Outras pessoas não podem pensar assim, mas eu vou estar sempre comigo. Quer dizer, eu não vou estar sempre com as outras pessoas, mas eu vou estar sempre comigo. Então, tenho uma consciência clara. Se eu trair a mim mesmo, isso vai trazer uma marca negra na minha consciência. Isso vai ficar lá para sempre. E isso tem tudo a ver comigo. Alguém pode ficar muito incomodado, irritado, mas eles podem estar aqui ou não estarem aqui amanhã, mas eu vou estar comigo para sempre. Isso é uma consciência que eu tenho para mim mesma. Eu vou estar sempre comigo. E quando você quer ter um bom relacionamento com o Ser Supremo, você tem que ser verdadeiro consigo mesmo, verdadeiro com o Ser Supremo e com seus princípios de vida. E mesmo se você perder oportunidades, perder relacionamentos, e eventualmente você, você vai ficar, digamos assim, assentes com os seus valores. Então, algumas pessoas, elas têm qualidades até morta e mesmo.
Desculpa, mas não percebi o que ela disse agora. Então você tem esse entendimento, não importa o que aconteça. A verdade irá vir mais cedo ou mais tarde. Então, esse valor da responsabilidade espera que, ou seja, que as coisas sejam feitas com responsabilidade de acordo a nível de ser responsável consigo mesmo, porque o seu verdadeiro eu, em essência, é muito mais importante do que qualquer outra pessoa, porque as outras pessoas vão e vêm, você não. Você está sempre consigo mesmo. E os seus relacionamentos com o divino também é uma coisa permanente. Se você pensar sobre si mesma como um ser espiritual, como uma alma eterna, então você pensa também sobre o sem fim da existência. E isso também faz com que você fique muito sólido no seu poder de manter aquilo que você considera ser verdadeiro. E eu não vou contra a mim mesma com relação a nada. E às vezes as situações são escorregadias e isso está conectado com a palavra mais talvez importante que existe, de uma das palavras mais importantes que existe, que é o apego. E há pessoas que não têm apego. E se alguém quer que você faça algo que você não quer fazer, porque não são os seus princípios, eles podem ameaçar alguém com quem você esteja apegado, e o seu apego pode ser mais poderoso que o seu princípio. Então você vai contra o seu princípio por causa desse apego. Isso acontece frequentemente nas situações políticas, quando uma pessoa trairá para salvar ou por o amor de alguém relacionado a um assassinato, porque isso acontece, nós vivemos num mundo, como o Dr. Manoj falou no poema, ele mencionou sobre as pessoas relacionam uma com a outra com hostilidade. E nesse período do momento que vivemos agora, é um mundo de hostilidade. Há muita violência. E quando você está diante da violência, alguém que você ama ou é ameaçado pela violência, isso pode ser utilizado para afastar-se dos seus princípios, dos seus valores. Então, a prática espiritual ajuda você nisso. E você vai ser testado. Mas tudo depende de que nível de verdade e de independência e a nível de responsabilidade que você deseja ou tem à vontade. E isso é muito individual. Então pense na sua situação profissional por um momento. As pessoas com responsabilidades profissionais, elas têm de preencher as suas responsabilidades e se não preencherem, terão problemas com outras pessoas. Particularmente, as pessoas sofrem de problemas de saúde mental. Então, a pessoa, seja um médico, um cirurgião ou um terapeuta, eles têm uma grande responsabilidade para fazer o diagnóstico certo e ter certeza que os princípios são corretos, mas há coisas que os humanos assumem que podem se cometer erros, que são genuínos, que podem ser corrigidos ou não, mas se uma pessoa for um pouco negligente,
Então, um grande erro, se acontecer, então será chamada a responsabilidade, poderá ir ao tribunal, e se a pessoa que experiencia o dano tem as evidências suficientes, isso é o exemplo da forma que essa pessoa vai ter que ser chamada à responsabilidade através do sistema judicial. Há muitas guerras que estão acontecendo no momento, e quando existem situações de guerra, tudo é caótico, muitas pessoas fazem todos os tipos de crimes e elas nem pensam no nível da violência num campo de batalha, mas elas são atraídas a isso e vão ter que ser chamadas à responsabilidade e no final de uma guerra há um tribunal na quais, onde vão estar lá os criminosos de guerra. E muitas coisas acontecem onde ninguém. Você pode sentir-se traído com aquilo que acontece, não tem acontecido, mas, mesmo assim, cedo ou tarde, de acordo com a filosofia do karma, tudo vai ser equilibrado. E há outras coisas que são parte da filosofia do karma, que são difíceis das pessoas lidarem, e isto tem a ver com algo que muito mal pode ter acontecido consigo. Você sente-se traído, a sua confiança foi inapropriadamente rompida e porque, na verdade, você está em dívida com aquela pessoa. Então, isso é um retorno kármico. Isso é algo que a maioria das pessoas não são capazes de detectar. Mas uma coisa está, quando você está na prática espiritual e no estudo espiritual, é sua capacidade de detectar quando um karma retorno, ou seja, o retorno kármico está a acontecer, e você tem de pagar com relação a alguma circunstância, e você reconhece isso. Então você aceita, deixa estar, porque a conta tem de ser equilibrada através daquela situação. Mas é muito, muito raro quando uma pessoa seja capaz de detectar isso. Mas, mais uma vez, uma pessoa que está a estudar essas coisas, elas estão de formas intensas, na verdade, até muito mais responsáveis do que em alguém que não sabe, não conhecem e não consegue detectar. Então, a pessoa que estuda a espiritualidade, pratica a espiritualidade, elas são muito mais responsáveis daqueles que não, porque elas sabem mais, sabem melhor. Então, qualquer assunto que tem de ser chamado a responsabilidade, então você sabe mais, então vai dizer, por que é que você sabe isso? Você sabe aquilo que você faz. Então, o pagamento é mais alto, que é diferente de uma pessoa que não sabe melhor do que isso. Então, para qualquer um que está nessa prática do Raja Yoga, na prática da espiritualidade, eles são chamados a responsabilidades num nível mais elevado do que os outros todos. Então, isso significa que você precisa de ser muito, muito cuidadoso sobre aquilo que você está a fazer e por que que você está a fazer e o que é que você está a fazer. Por quê? No sentido que as luzes estão apontadas para si. E se você vai contra aquilo que você reivindica e segue, então
as pessoas irão verdadeiramente ser muito, estar contra si muito duramente, porque você está a trair a si mesmo, mas também trair os outros que têm interesse em si. E isso é um fardo muito pesado para alguém que faça esse tipo de coisas. Então, estou a falar sobre como é que você lida com essas coisas, de um ponto de vista mais sério, alguém que sabe sobre a espiritualidade e a lei do karma, mas e alguém que não particularmente está versado nessas coisas, que alguém que não estuda e pratica a espiritualidade, uma pessoa básica que está tentando apenas a viver uma boa vida. Então, definitivamente, a coisa mais confiável que você tem é a consciência. Isso é uma conexão profunda entre consciência e como espera que a responsabilidade seja feita. Então, pelo ângulo que eu vejo, tudo está, digamos, exposto, por assim dizer, essa consciência, a consciência está operada a partir, opera-se a partir dos 8, 9 anos, mas parte disso, nem todos lidam bem com as coisas, há famílias disfuncionais, onde moralmente são pouco claras, a hipocrisia, padrões duplos, violências, muitas coisas acontecem, nas quais confundem o compasso moral de uma pessoa, ou a bússola moral, perdão, a bússola moral de uma pessoa. Então, se você tem algum tempo para sentar consigo mesmo e ver a sua consciência, essa é a coisa mais confiante, é mais, o instrumento de mais confiança que faz, digamos assim, parte da consciência, ou seja, estar consciente. Portanto, escutar a voz da consciência, o máximo possível, tenta seguir, porque essa consciência é fiável. E há casos onde, quando você deliberadamente vai contra a sua consciência por qualquer razão, quer por causa do medo, da raiva, qualquer que seja a razão, mas quando você vai contra a sua consciência, você perde as funcionalidades. E quando a sua consciência já não fala mais consigo, então você vai ter que confiar nas outras pessoas. E não necessariamente vão dar bons conselhos. Então eu penso que, mesmo para alguém que não tenha uma educação espiritual, mas simplesmente seguir a voz da consciência é verdadeiramente uma boa orientação. A voz da consciência é muito calma, não fala assim alto, portanto, às vezes é apenas um sentimento, às vezes você recebe um pequeno sinal sobre fazer algo que você não sabia sequer como fazer isso, algo que acontece quando você, no meio de fazer alguma coisa, e diz assim, pare já, pare já. Portanto, às vezes, é quando já é tarde demais, e você diz, oh, ok, eu já fiz, não devia ter feito. Então, essas indicações de que a consciência não está a funcionar tão bem. Então, o que você quer, eu sugeria, praticar, consultar muito a sua consciência, porque eu penso que provavelmente muitas pessoas, as pessoas normais, elas vão contra a sua consciência várias vezes ao dia, todos os dias. E então, a consciência
É um bocado confusa, um bocadinho nevoada, por assim dizer, mas decida apenas por si mesmo. Agora, o que eu vou fazer é seguir a voz da minha consciência o máximo que eu puder, escutá-la, prestar atenção a ela e tentar a funcionar com a minha consciência. Então você começa a ativar, começa a falar bem consigo mesma, avaliar aquilo que você fez. Então, as boas práticas no final do dia, a olhar para aquilo que você fez. Como é que você sente sobre isso? Você gosta daquilo que você fez? E você sente-se um bocadinho inconfortável sobre algo que você fez. E você diz para si: ah, eu não devia ter feito isso. Eu não vou repetir isso outra vez. Isso é uma boa forma de refinar a sua sensibilidade. Por quê? É como uma intuição ou instinto. Então, eu penso que quando você faz algo assim, você verdadeiramente começa a ser muito mais, está no seu assento do autorrespeito, muito mais capaz de estar por si mesmo quando as outras pessoas tentam fazer com que você faça algo que você não quer fazer, quer pela força, quer pela tentação ou coisas assim de gênero. Então, esteja com a sua consciência, porque é tão importante realizar de que as outras pessoas, quando eles querem que você faça algo que você não quer fazer, são apenas pessoas, é apenas matéria. Cuide de si mesma e tenha certeza de que você está cada vez mais responsável e mais verdadeira consigo mesmo. E, eventualmente, as pessoas irão respeitar isso. Então, a responsabilidade, eu penso que é um valor interessante. A maior parte das pessoas tem muita margem de melhora, mas nem todos sabem como fazer isso. Então eu penso que quando você começa verdadeiramente a escutar a consciência e pensar em si mesma como alguém que está à espera de ser chamado à responsabilidade por aquilo que você faz, isso significa que você está no caminho da sabedoria. E a sabedoria, nem todos estão interessados por ela, ou querem ficar sábios ou alcançar a sabedoria, mas isso é uma coisa muito valiosa. A sabedoria, escutar a consciência, saber que vai ser chamado para a responsabilidade, todas essas coisas contam. Então, todo o impacto disso, global, será que você se tornará uma pessoa valiosa. As outras pessoas vão considerar que você é muito valiosa, vão honrar a si, vão amar a si, vão sentir-se bem quando você está próxima. E eu acho que isso é uma boa forma de viver. Então, de qualquer maneira, eu vou parar por aqui. Eu acho que falou sobre diferentes áreas com relação à responsabilidade. Há muitas outras coisas que vocês poderiam saber, mas acho que pelo momento é tudo e muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Você falou muito sobre as contas kármicas. Nós podíamos ser responsáveis pelas contas kármicas e falou também pela consciência. Primeira pergunta: qual a diferença entre consciência e consciente?
Isso significa que você está consciente da sua vida. Você pensa, faz as coisas com a sua consciência. Senão você está inconsciente, por exemplo, que é como estar em coma, é como se estivesse morto. Mas a consciência é que você está consciente de que você existe, e que você está consciente daquilo que está acontecendo ao seu redor. Isso é chamado de consciência. E há muitos elementos diferentes a nível da consciência, quer sentimentos, tomadas de decisão e isso. Mas há uma parte da consciência que está ligada ao intelecto. E isso é um instrumento interno da consciência que permite que você consiga saber de algo que algo é verdadeiro ou está certo ou errado. Ajuda vocês a decidirem o que fazer. Ter consciência daquilo que você está a fazer está correto, então está muito conectado com a filosofia do karma também. Você falou que a consciência é a função do intelecto. E nas aulas do Raja Yoga, o ser supremo do intelecto de pedra, e na consciência certa, ela para de me morder. Então não há uma responsabilidade na vida, eu não percebi. Então nós praticamos o Raja Yoga e outros não. Portanto, não conhecem o Raja Yoga. Então, quais são os passos para desenvolver essa responsabilidade, para tornar-se mais suave? Começar a realizar que sim, eu tenho que ser chamado à responsabilidade pelas coisas. Eu não acho que o intelecto soft é uma coisa boa, porque pode ser uma má coisa. É quando o intelecto não pode ver claro o intelecto de pedra. O intelecto de pedra significa duro e opaco. A pedra tem a ver mais com a opacidade do que com dureza. O oposto o oposto do intelecto de pedra é o diamante, que é completamente claro. E o diamante e a pedra são muito duros, mas o diamante você vê claramente. E as pedras você não vê. E o problema é que você não vê o que há de errado em fazer algo. Então, para mim, tem mais a ver com estar claro. E ter essa clareza tem a ver com a consciência funcionar. Então, existe uma expressão que é matar a consciência. E alguém que mata a consciência é que ele concorda fazer algo que são contra a sua consciência, e na minha terminologia, isso é chamado de concordar em ser corrupto. Então, uma pessoa que é corrupta, ela vai fazer errado, porque ela vai tomar vantagem a curto período de tempo, mas elas não vão ser apanhadas, mas a um preço elevado que ele não consegue ver. Então, ver a pedra como você não vê, você está opaco, você não vê claramente. Então, a consciência, estamos a falar, você é verdadeiramente forte a resistir de forma diferente de outras pessoas, diferentes pessoas que querem corromper você. A corrupção é feita por alguém que está numa posição de poder, onde pega uma pessoa que não está numa posição de poder para fazer algo contra a consciência dele, sob alguma ameaça. E é por isso que corrompem essa pessoa. Então, é um poder sobre outra pessoa que é usado por essa pessoa para ter aqueles que não querem fazer, por assim dizer. Portanto, há uma responsabilidade com relação a isso. Isso é uma grande coisa, ser capaz de permanecer claro ou limpo e não ser corrompido. E é preciso ser muito forte para isso.
Uma pessoa fez um erro e sempre pede perdão por isso, mas ela continua a sentir-se culpada e sabe que há consequências e vai ser chamada a responsabilidade talvez no futuro. O que é que pode ser feito nesse caso por essa pessoa para colocar as coisas no lugar? Eu não tenho detalhes para responder essa pergunta, sou como advogada. Isso é uma questão, é uma hipótese, porque pode ser algo grande, pequeno, fez algo para alguém, ofendeu alguém, pode ser muitas coisas, depende daquilo que seja. Você, você vai ter uma resposta, mas sem detalhes, eu não posso dar uma resposta. A pessoa enviou-me detalhes, mas eu vou ver se ela quer que eu partilhe. Vou para outra pergunta. Você falou da contabilidade a nível do karma. Se eu faço algo que não está correto, eu não me sinto muito bem com aquilo que eu fiz ou que alguém fez. Como é que sei que eu estou a acertar toda a conta ou se eu estou a criar uma nova conta com alguém? Muitas questões que são hipóteses. Portanto, é muito comum para as pessoas não terem nenhum detalhes, ou seja, não darem detalhes e fazerem perguntas como essas. Você tem que provar, fornecer os detalhes para ter uma resposta inteligível. Por quê? Veja, como você sabe que algo está certo ou errado? Há um critério. E quando você está a perguntar sobre um ato em particular, então você tem que colocar esse ato contra esse critério. Um critério simplista é: você fez um ato que está baseado nas qualidades essenciais da alma, pureza, paz, amor e felicidade. Se você fez esse ato baseado em algo assim, então você fez isso. Mas isso, padrões entre boas ações e más ações. Então, no espectro, há diferentes graus de maldade e bondade. Então, você tem que olhar para a ação, porque, veja, as pessoas que têm raivas de uma determinada maneira podem se sentir muito culpadas, mesmo a fazer coisas pequenas contra outros. E outras pessoas nem sequer sentam, outras pessoas poderão nem sentir culpadas por isso. Então, sentir culpa não é um critério. Quer a sua ação tenha sido boa ou má. Você é culpado ou não é culpado? Sentir-se culpado é algo que é criado principalmente para as pessoas que estão ligadas à religião, que vão dizer que você devia sentir-se culpado porque você fez isso, e podendo estar certo ou não, errado ou não, porque as pessoas têm diferentes ideias daquilo que é certo e errado. Então você tem de ter critérios diferentes que não são por base em alguém que está a tentar controlar alguém, fazer com que uma pessoa se sinta diminuída ou escravo. Existe todos esses jogos, e isso vai criar ainda mais confusão, desde a infância em diante. E é por isso que no Raja Yoga nós temos um grande estudo para que você então possa gradualmente entender o que é certo e errado. Isso leva tempo. E também depende da sua posição, quanto poder você tem, se você é um empregado ou um empregador, portanto, há coisas muito variantes. Por isso, dê-me os detalhes para que eu coloque isso num espectro. E depois, então, você poderá ver se é algo que está certo ou errado, se é acerto de karma, se você fez um karma negativo, porque sem detalhes, isso não é informação suficiente para dar uma
resposta inteligente. Então, a pessoa mencionou uma conversa entre um médico e uma sogra, acho eu. Não era tratada bem e eu era maltratada nessa casa. Desculpa, não é, desculpa, deve ser a esposa que é difamada diante do marido. Portanto, como não criar contas novas com relação a isso? Ok, ainda preciso mais de detalhes, porque essa, ou seja, essa sogra está apegada ao filho porque ela pode estar a sentir ciúmes. Isso não é o seu karma, a sua conta kármica. Isso é o ciúmes da mãe, do marido. Portanto, há muitas coisas que têm que ser tidas em consideração. Outras coisas é como muitas mulheres são tratadas pelas suas sogras e quando elas crescem, elas vão ser boas. Portanto, isso não tem o seu karma, são conta kármica delas. Portanto, e quando você casa, entra numa família, e não é apenas um membro da família, você casa com todos os membros da família. Então, você tem de navegar da sua maneira até que reconheça o seu valor. E eles podem testar vocês, dar momentos difíceis. Por quê? Há muitos preconceitos e por aí além, portanto é muito complicado. Eu não sei se você concorda, já leu Manusmruti, mas quando você entende essas complicações, isso é uma coisa muito boa de ler, é muito detalhado, esse livro detalhado, e pode ajudar você a entender por que que as pessoas se comportam de forma estranha. Porque ele fala muito sobre as coisas do do meu ponto de vista como preconceito, e para outros será como realidades. Então, outra vez, você olha sobre os costumes sociais que prevalecem em determinado tipo de situações, e isso é muito complicado. Então, quando você estuda o Raja Yoga, não apenas não tome isso da forma simplista, porque o Raja Yoga simplista não é o Raja Yoga verdadeiro. Você tem que consultar a sua consciência. Se a sua sogra está a difamá-la ou coisas assim do gênero, então ela, ela sabe que está chateada e cabe a si se vai ficar chateado ou não. Você tem que considerar essas coisas como testes ao invés de contas kármicas, porque as oportunidades são que você não possa fazer as coisas e contar que isso é uma conta kármica. Mas se você considerar isso um teste, você vai olhar isso com força, vai olhar como é que você pode lidar da forma de aumentar algumas capacidades, como autorrespeito, independência emocional, independência em todas essas coisas. Então você pode utilizar as circunstâncias para a sua vantagem. Mas se pensar que é uma conta kármica, você está utilizar essas coisas como desvantagem. Então isso não seria uma coisa muito sábia. Portanto, isso é uma boa forma de considerar testes, em vez de considerar serem contas kármicas. Outra pergunta falou sobre apego. Alguém está a perguntar. Eu não tenho apego, mas eu tenho desapego ao apego. O que significa? Eu não percebi a resposta. Podemos desapegar um desapego apegado? Não. Isso é jogar de forma errada. Isso significa auto-enganar-se, ou seja, significa enganar-se.
As pessoas, quando não têm o conceito do apego, ou do desapego, perdão, eles dizem que a espiritualidade ensina ao desapego, mas você fica insensível, insensato, mas insensível, por assim dizer, com outras pessoas. Sim, a maior parte das pessoas interpretam a palavra desapego como desassociação. Desassociar é uma coisa não saudável. Isso que torna vocês sem sentimentos. O desapego é uma coisa muito sutil. Desapego envolve sentimentos de forma intensiva, intensa, mas não ficar chateado por causa disso. Os sentimentos disso que chegam a si numa situação em particular, você não atuará de acordo com esses sentimentos, mas com aquilo da forma que você sabe. E isso é desapego. Lidar com adolescentes difíceis. A mamãe ia perguntar como eu torno ele responsável por aquilo que ele faz. Ela não mencionou aquilo de errado que ele está a fazer, não há detalhes, mas como ter a certeza, essa geração Z que eles chamam, como eles são chamados à responsabilidade pelas coisas. Tem que levar os dois, tem que ser responsáveis. Há leis, você tem que conversar com o seu teenager difícil, que significa que alguém que é inteligente, alguém que quer fazer algo na vida, vou traduzir assim. Porque não há teenager, ou seja, adolescente difícil que não seja forte, não chame ele a isso. Então, aquilo que você tem que fazer é entender que os adolescentes têm uma parte de criança e outra de adulto. E é difícil ser um adolescente porque você está no meio. No momento ser criança e no momento ser um adulto. Então, você tem de tentar exercer o seu poder no ambiente familiar, porque ele está a crescer, ter um ambiente familiar seguro, porque o mundo lá fora pode fazer com que você saia desse lá seguro, por assim dizer. Então, um adolescente difícil quer sair, estar fora a noite inteira, quer experienciar muitas coisas que os pais não querem, mas você precisa sentar-se com ele, falar com ele, não como uma criança, mas falar com ele como alguém que está num processo de se tornar um adulto. Fale com ele, com o teenager, como um adolescente, como um igual. Não, não mande o adolescente abaixo, porque eles não suportam isso. Então, eu preciso de escutar os adolescentes. Então, tente entender que você é como é que eu vou dizer, um jovem adulto, tudo está a mudar, elas estão a mudar, todas as coisas estão a acontecer, e fazer que o adolescente continue a ser uma criança, você está a danificá-los de uma forma muito grande. Então, o ideal era não fazer isso, ou fazer melhor que isso. Comecei recentemente a minha jornada no Raja Yoga, mas não consigo criar um relacionamento com Deus, porque Ele castiga pelos nossos pecados, por aqueles erros que começamos. Esse conceito não existiria relacionamento com Ele, mas Deus é muito claro. Ele não penaliza ninguém, não castiga ninguém por isso. Os seus pecados, se você comete algum pecado, você vai pagar por eles porque essa é a lei do karma.
não tem nada a ver com Deus. Ele conhece a lei do karma, ele explica isso a vocês e vocês desempenham. E você então se torna um observador desapegado. E esse castigo, ou seja, o castigo de Deus é uma coisa religiosa. E eles não sabem muito sobre Deus. Eles dizem que Deus é a lei do karma, mas não, ele não é. Porque eu conheço a lei do karma. Então, se você comete algum pecado, isso não tem nada a ver com Deus, vai fazer com que pague por isso. Isso é automaticamente, é como a lei da física. Se você atira uma, uma maçã de um prédio, ele vai descer a uma velocidade que ela disse, de 30 km por hora. Então, a lei do karma é assim, você tem de entender que Deus é descrito nas religiões, não é o mesmo Deus que é descrito por ele próprio. Então, você precisa avançar um bocadinho mais no seu estudo do Raja Yoga, e no Raja Yoga nós temos algo que é chamado Murlis, esse é o estudo que fazemos. Isso é Deus a falar conosco sobre Ele próprio. E normalmente ele começa todas as músicas a dizer: doces filhos, doce filho. Então, esteja na minha lembrança. Considerem-se como uma alma. Vocês são muito queridos meus. E Deus entrou nessa confusão por causa dos efeitos que, através do tempo, e fizemos karma negativo por causa que vocês são fracos e não maus. Mas se vocês lembrarem-se de mim, vocês vão receber força e vocês podem seguir as suas consciências e saber o que é certo e errado. E esses são os ensinamentos que ele dá. Por isso é que ele nos ensina. Penso que é uma questão de um jovem, porque as emoções físicas, através do gênero de uma pessoa, podem acontecer. As coisas acontecem, você pode ficar até atraído a um gênero oposto ou ao mesmo gênero, são coisas que acontecem. Isso, atitudes sociais que previnem com isso seja errado e que ninguém pode ter uma resposta para si, a não ser que haja uma resposta certa ou errada. E essas pessoas é que fazem isso. Então, a alma tem o mesmo número de nascimentos, quer no gênero feminino ou masculino. Você pode ter uma conexão profunda com alguém que pode ser do mesmo gênero e ter uma conexão muito profunda com uma pessoa que tem o gênero oposto ao seu. E no momento, nós chegamos no fim do ciclo, no qual todas as contas kármicas e atrações, repulsões e etc. têm a ver com os acertos que estão a acontecer. Porque esse é o fim desse tempo do ciclo, desse ciclo kármico. Então, por causa disso, você tem de decidir o que fazer ou não sobre isso. Isso tem a ver consigo. Portanto, estou casada e o irmão dele tem esses caras opostos de mim. Eu tenho trabalho, o meu rendimento vai aos negócios deles, ou seja, é uma pessoa que está no conhecimento, portanto, ela está a dizer que entregou tudo isso para a Baba, Deus, e ela diz que rendi isso tudo ao Supremo e tenho sentimentos puros por ele e respeito aquilo que vem dele. Mas gasto meu dinheiro a dar para ele. Então, ele vai ser chamado à responsabilidade pelas ações dele,
por estar usar o meu dinheiro para o negócio dele, isso é difícil, porque aquilo que você precisa de fazer é sentar-se com ele e dizer, ok, eu estou numa família consigo, eu tenho um trabalho, uma quantidade de dinheiro limitada, e fico estressada porque você está a gastar o dinheiro de uma forma que eu sinto que é excessiva. Então podemos conversar sobre isso, porque ele precisa saber que você sente que está sendo excessivo, porque você está muito dinheiro para ele e você fica com pouco. Eles não pensam que eles estão a fazer com relação a alguém que não gasta dessa forma. Então, portanto, é preciso ser capaz de falar sobre isso, falar dos seus sentimentos, não daquilo que eles deveriam ou não fazer. E porque você se sente inconfortável, então podemos falar sobre isso. Peça para que vocês saibam, para que você saiba como eles se sentem. Ou seja, se essa contribuição ela não é válida com base naquilo que você está a dizer. Então, essa é a última pergunta, por causa do horário. Não sou capaz de identificar-me com a forma de Lakshmi Narayana. Basicamente, eu sou cristão. Ou seja, mais no Adão e Eva. Isso é interessante. Você é cristão. Você estuda o Gyan, a imagem de Cristo. Eles não mostram o paraíso principal. Então, você pode pensar em Lakshmi Narayana como outro nome para Adão e Eva antes deles irem para o paraíso. Por quê? Essas palavras Lakshmi Narayana não estão no vocabulário cristão, mas a ideia do primeiro homem e da primeira mulher irem para o paraíso, estarem no paraíso, correspondem à idade do ouro e da prata. E quando eles saem do paraíso, corresponde ao início da idade do cobre. Mas quando isso vem para Adidev e Adidev, muito frequentemente é descrito como o primeiro homem e a primeira mulher. Isso refere-se à idade da confluência. Então, o que você pode fazer é pensar se, ok, eu sou cristão, eu posso tomar o que quer que está no estudo e na prática do Raja Yoga que funciona para mim, e o resto deixe de lado. Portanto, talvez possa ser que mais tarde poderá voltar nisso. Mas esses aspectos que eu falei para si, acredito ser a melhor. Expliquei, será a melhor forma. Então, uma questão relacionada à responsabilidade. Responsabilidade pela mudança climática e as guerras que estão a acontecer em diferentes países. Nós não somos responsáveis pela mudança climática, mas na verdade culpam as pessoas, mas quer gostemos, quer não, ela ia acontecer por causa, no fim do ciclo, o clima vai mudar, não importa fazer algo que seja diferente ou não. Portanto, não vai causar diferença nenhuma o que seja feito. Então, é claro que a mudança climática, os ativistas falam sobre as pegadas do carbono, várias coisas, mas isso tudo porque as pessoas estão conscientes de que o clima, a mudança climática, tem algo a ver que algo que você não consegue evitar e que vai ser muito, muito difícil em termos de tempo, de comida e todas essas coisas.
de clima, perdão, e a realidade é que ninguém pode pará-la. E a mudança climática tem a ver com o tempo. E há poucas coisas que as pessoas fizeram que danificaram o ambiente, mas a mudança climática em si mesma é muito maior do que isso. Então, todos podem dizer da idade do gelo, essas coisas, ok, mas a mudança climática acontece em vários momentos durante o ano, está acontecendo agora, e as coisas difíceis vamos ter de atravessar, porque a temperatura está uma confusão, o clima está uma confusão, as guerras são algo que estão destinadas, e você não pode tomar a responsabilidade pelas coisas que estão fora do domínio pessoal. Você tem que tomar a responsabilidade por si mesmo. Você tem que ter um bom relacionamento com a natureza, então ter a certeza de que na sua vida você não abusa da natureza. Por exemplo, no Raja Yoga, nós somos vegetarianos, porque é melhor para a natureza, melhor para os animais. Estar atento, fazer isso, porque o seu karma é com a natureza. Mas você não pode tomar a responsabilidade por coisas que estão fora do seu range, da sua alçada, vou usar essa palavra. Em vez de pensar na guerra, pensar na autotransformação. Ou seja, falando de 5.000 anos, em mais detalhes. Então, convido a irmã Cláudia para os votos de agradecimento. Muito obrigado, querida irmã Denise. Eu gostei um ponto de que você falou, que é, eu sempre tentei ter a certeza de que eu sigo a minha consciência. Eu treinei-me nisso, porque eu podia, às vezes, que às vezes não seguia e via que as coisas não estavam certas, mas às vezes, mesmo com adultos a pedir por conselhos, e querem que nós os sigamos, a consciência deles. E naquela altura, eu fazia coisas e eles não gostavam, porque eu era forte. Mas eu gostei quando você falou sobre isso, sim. Apenas ver como pessoas. E essa é a forma mais fácil de vê-los e de tratá-los e tomar conta de mim mesma. Porque pode estar a fazer errado ou não, mas você respondeu a minha pergunta. Muito obrigado, muitas vezes. Obrigado. Muito obrigado por estar conosco. Antes de continuar, para a meditação, passar por os anúncios e para a fotografia. Obrigado. Muito obrigado. Foi uma palestra maravilhosa. Fez-nos pensarem. Muito obrigado, então, irmã Denise. E aqui são os programas que vão vir a seguir. Vamos continuar com a responsabilidade com a irmã Kinari, ou Kinari, vamos ver como é. Dia 16 de novembro. Vai ser um bocado mais cedo. Vai ser 2h30 de Portugal, 11h30 da manhã do Brasil. Portanto, o workshop. A primeira hora de exercício, a segunda hora a palestra com a Kinari. Não, ok. E depois vamos ter um retiro de silêncio sobre prosperidade no dia 17 de novembro.
Portugal, qualquer coisa, ainda em torno das entre as 3 e 5 da manhã, só calculando. Primeiro, o próximo episódio 103, sensibilidade. Vamos ter a Amanda, do Reino Unido, uma professora sênior, e o horário diferente outra vez. 3 da tarde de Portugal, meio-dia do Brasil. Esse é o nosso calendário. Partilhamos por e-mail ou WhatsApp. Aqui estão endereços dos sites, e-mails, como encontrar os vídeos no YouTube, vários idiomas, incluindo o português. Então, obrigado a todos. Muito bom estar aqui. Então, vamos tirar agora a fotografia para tornar esse momento memorável. Aqueles que quiserem aparecer na fotografia, abram as câmeras. Lembrar-se desse momento com a Denise. Então, muito obrigado, Denise. Então, vamos ao comentário ou ao silêncio? Om Shanti. Tem agora um momento para virar a sua consciência para dentro, para o interior. E fique consciente do eu, como um ser de luz, que está consciente e que é claro. E o que quer que eu faça, correspondem a quem eu sou. Eu posso ter cometido um erro por engano, e eu tenho de largar isso. E o que puder fazer, tentar colocá-lo correto. Mas eu tenho limites, linhas vermelhas. Eu não vou permitir-me fazer algo que seja contra a minha consciência. Eu não posso culpar alguém e dizer, esta pessoa fez-me fazer isto. Não. Eles podem tentar fazer com que eu faça isso, mas eu não vou fazê-lo, porque é contra a minha consciência. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. Tudo o que eu faço vem do coração, do meu ser, da minha essência. Eu sou um ser de luz amável, puro, pacífico, e tudo aquilo que eu faço vem desse espaço, sem complicações. E, e quando elas surgirem, eu vou olhá-las como um observador desapegado. E eu então vou carregar-me e ser responsável por aquilo que eu faço. Então, eu dou cada passo com cuidado e com amor e lembrança do Pai Supremo, do professor. E conforme
Eu avanço na minha jornada em direção à sabedoria. Om Shanti. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado por entrar nas profundezas da responsabilidade. Obrigado por ter estado conosco. Obrigado, Deus. Encontramos em breve.